Eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era um ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, pronto pra morrer. E algo diferente no semblante dele. Fica ali, não era um lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando alto preço mesmo sem dever. Então lembrei, enquanto ele estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim, quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e ele um salvador. Eu era puro ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. Então lembrei, enquanto ele estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim, quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e ele um salvador. Eu era puro ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era um pecador e ele um salvador. Eu era puro ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. No paraíso hoje comigo estará. Fiquem em pé, irmãos, agora, todos em pé. Depois nós vamos orar por todos
E eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus vai curar enfermos aqui, vai perdoar pecados aqui, porque o pecado, irmãos, é pior do que a enfermidade. E nós precisamos entender isso, não é? Precisamos entender. Ainda tem homens nessa terra que combatem e lutam em favor da santidade. Abre a Bíblia no Salmo de número 90 e vamos ler a partir do versículo de número 7. Nós vamos ler e vamos procurar entender. Depois da mensagem, a irmã Edine vai cantar um hino. Depois da mensagem, ela vem para cantar um hino aqui. São 8 horas e 7 minutos, 9 horas nós encerramos o culto e voltamos para a nossa casa. Mais uma vez eu digo bem-vindo a você que nos visita nessa noite. Seja bem-vindo. Salmo de número 90, versículo de número 7. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Tu vê tudo. Pois todos os dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta, ou numa outra versão que diz, como um conto ligeiro, uma história que se foi. Assim passam os nossos dias. Vamos pedir ao Senhor, irmãos, que esclareça para nós a sua palavra. Mas é um salmo, pastor. É um salmo, irmão Fernando. Tu quase nunca lê salmo, você vai para o Novo Testamento. Mas vamos para o Novo Testamento. São profecias que precisam ser cumpridas na nossa vida e nós entender qual é o tamanho, qual é o comprimento, qual é o espaço que temos para viver nessa terra, sobre a graça de Deus e a paciência de Deus. Querido Deus, nosso Pai, fala com cada um de nós, Senhor. Eu sei com toda a certeza da minha alma, meu Pai, que alguém está aqui precisando ouvir conselhos teus. Sim, Pai, muitos que têm se esqueceram, Pai, de detalhes, de coisas que jamais poderiam ser esquecidas. Mas o tempo vai passando e vamos nos acostumando com este mundo religioso, com este mundo voltado totalmente para a terra, e deixamos de olhar para Ti. Querido Senhor, abre os meus olhos para que eu olhe as Escrituras e os meus ouvidos para ouvir a Tua voz, e da mesma forma os meus irmãos, sim, Pai, aqueles que estiverem ouvidos, que ouçam a Tua palavra, porque aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Pai de amor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente, irmãos, se disponham, irmãos, a louvar e exaltar o Senhor pelo poder da palavra. Talvez não abrindo a tua boca, porque eu não vou pedir para você dar glória a Deus ou fazer outra coisa a não ser dar crédito, ouvido à palavra de Deus. Porque olhando daqui, eu vejo todos, não com muita clareza, por causa da minha visão que não é mais de menino, mas dá para ver quem presta atenção e quem não está prestando atenção, quem está no culto e quem não está no culto. Mas como assim? O teu corpo está aqui, mas os teus pensamentos não estão aqui. Eu preciso estar aqui de corpo, alma e espírito. Estou aqui. Você também. Você não ia deixar a tua casa por qualquer coisa, por ouvir, por ir em qualquer lugar. Os anos vão se passando na nossa vida e nós não observamos. Aqui nesse salmo diz o tempo de Deus e o nosso tempo. Para Ele, um dia é como
1000 anos. Ele observa, ele é o já, ele é o tempo de agora. Eu falei para os irmãos nessa manhã que Deus olha para nós e para a nossa vida como se Ele estivesse olhando numa página. Olha numa página todo o nosso viver, todo o nosso tempo. E mais ainda, irmãos, Ele nos escolheu antes do quê? Antes da fundação do mundo. Ele olha todo esse histórico. Ele sabe tudo sobre nós. Nada escapa dos olhos dele. E ele dá tempo suficiente para cada um de nós. Esse salmo aqui, o de número 8, eu falei um dia de manhã, acho que foi essa semana, sobre esse assunto, mas a gente nunca tem o tempo suficiente para falar o que deseja falar. O versículo de número 4 diz aqui, para confirmar o que acabei de dizer sobre o tempo de Deus: por 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Assim são os teus olhos. Por 1000 anos eu te contemplei. Fui escolhido. Fui escolhido lá em tal data do homem, no calendário humano, vai nascer Laércio Zanella. Ele vai ser meu servo. E o Senhor começou ainda a acompanhar ele por um determinado tempo, dizendo: quando é que ele vai decidir mesmo? Chegou o dia que ele se decidiu. Assim você, eu e todos nós. Chegou o dia que nós nos decidimos. As coisas velhas vão ficar para trás. Porque a indignação, o nosso pecado estava diante dele. E ele não suporta isso. Ele vai dando um tempo para nós. Tu os levaste como a corrente de águas, como um sono. De manhã são como a erva que cresce, e de madrugada floresce e cresce, e à tarde corta-se e seca. Assim é o tempo da vida do homem na presença de Deus. Lá para a igreja de Filadélfia, o Senhor disse: assim como guardaste as palavras da minha paciência, aleluia, eu também te guardarei do dia da grande tribulação, ou da grande tribulação. Eu te pouparei, eu não deixarei você entrar lá, porque tu guardou a palavra da minha paciência. Versículo de número 7. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Nós que conhecemos Deus, todos devem saber que existe um Criador. Nada se fez por acaso, nada. Tudo tem alguém que fez, o Criador. O ateu, o mais terrível, tem momentos de lucidez na vida dele que ele para e diz: alguém fez isso, alguém criou isso aqui. Era impossível ser formado com os anos, a natureza criar isso aqui por si só. Não, Deus criou. Tem coisas tão lindas nesse mundo, irmãos, tão belas, colocadas no lugar pelos dedos de Deus, pelo poder da palavra. Você às vezes não imagina. Eu estava viajando agora e paramos num engarrafamento, não engarrafamento, mas estavam trabalhadores na estrada e tem aqueles para e siga. Eu olhei para uma montanha que tinha na frente, um pasto e árvores muito lindas, e o gado pastando naquele campo já amarelado pelo inverno, e eu tirei uma foto. Quando eu olho a foto, eu disse: eu acho que eu nunca tirei uma foto tão linda, nem do mar, nem do pôr do sol, nem do nascer do sol.
Nós moramos num lugar belíssimo. Parece que não tirei. Poucos parece que olham para isso. Quem fez isso, Deus? As vaquinhas todas brancas pastando, as árvores bem feitinhas como guarda-chuvas, em cima daqueles montes. O que é isso? É as mãos do meu Senhor. Agora imagina, irmã e irmão, quando Ele olha para mim e para você, imagem e semelhança dEle. Foi eu que os criei. Foi eu que os formei. Foi eu que dei o direito dele nascer. Foi eu que sempre lembrei deles. E sempre dei-lhes uma oportunidade de se aproximarem de mim. Mas sempre procuraram se afastar, se afastar e se afastar de mim. Os anos vão se passando. E o Senhor nos coloca diante dele. Como dizendo, você está me vendo? Você percebe que eu estou aqui? Você percebe que eu estou te observando a vida toda? Ou não? Tu não percebes, mas eu estou acompanhando teus passos desde que tu nasceu. Como ele disse para o profeta Jeremias, eu te acalentava no ventre da tua mãe, antes que teus ossinhos fossem formados. Irmãos, isso é a obra-prima de Deus, você e eu. Por tudo Ele fez, os montes belos, as imagens mais belas, as paisagens mais belas dessa terra. Nós sabemos que foi criado pelo poder da palavra. Mas teve um momento quando tudo estava preparado. Ele disse, agora eu vou criar alguém semelhante a mim, semelhante ao meu filho Jesus. Faremos o homem segundo a nossa semelhança, porque Jesus estava ali com ele, o nosso eterno irmão mais velho, que se dispôs a descer nessa terra e dar a vida por nós irmãos dele, que todos estávamos destinados à morte, porque todos nascemos no pecado. Mas o Senhor disse, eu vou dar um basta nisso, vou mandar o irmão deles para eles lá, o meu filho amado, filho porque Deus criou também, o Filho de Deus, e Ele vai dar a vida por eles. Olhando algumas frases ou alguns momentos do sofrimento da cruz, Jesus na cruz nessa manhã, aqui na escola bíblica, e essa manhã também em casa, olhando no momento em que Jesus estava na cruz, era meio-dia, ele pregado na cruz, desde as 9 horas da manhã naquela lida, ele já estava todo desvaiado em sangue, não tinha mais força, e um momento ele disse, eu tenho sede. E os malvados tinham um balde com vinagre, eles embebedaram uma esponja no vinagre. Jesus dizendo, eu tenho sede. Estava totalmente desidratado, morrendo. Eu tenho sede. E os malvados não deram água fresca para ele, mas deram vinagre para ele beber. E João escreveu no capítulo 19 que ele bebeu o vinagre. Ele bebeu, expirou. Marcos, outros discípulos que olhavam, era fases que ele olhava e escreviam os fatos que viam. Ele disse que na hora, no momento em que Jesus bradou em hebraico, Elohim, Elohim, lama sabatani, ou uma pergunta, lama sabatani, Elohim, Elohim, lama sabatani, falando a língua do Pai, falando com certeza a linguagem que ele falava com o Pai no céu, que é o hebraico, o aramaico. Falou numa língua estranha.
para todos os ouvidos, inclusive os judeus. Ele chama por Elias. Vamos esperar para ver se Elias vem socorrê-lo. Mas ali, ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava, irmãos, desprezando Deus com essa palavra, não estava se separando de Deus com essa palavra, mas estava se achando desamparado, porque ele tinha descido o lugar mais profundo, por causa dos meus e os teus pecados. O pecado de todo mundo naquele momento caiu sobre ele, e Deus não pôde mais ver o seu filho. O pecado de todo mundo matou o Senhor Jesus, e Deus permitiu isso por amor a mim e você. Aleluia. Mas só que ele venceu a morte. Ele venceu a morte, vivo está. Como, irmãos, queridos irmãs, nós vamos viver assim, como se tudo faz-se de conta que não temos nada a ver com isso. Vamos nos lembrar do sofrimento do Senhor Jesus, às vezes, no dia da Santa Ceia, ou quando chegam esses dias especiais aí, para os religiosos, que é o sofrimento e a paixão de Cristo, é isso, mas aquilo, viu um Cristo aí, uma cena qualquer, ou esses filmes criados por Hollywood, e muitos crentes foram para o cinema ver aquele holocausto, isso aí, Paixão de Cristo, e dizem que lá recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso é uma história mal contada, irmãos. Não, nós precisamos ver pelo Espírito de Deus a paixão de Cristo. Nós precisamos ver pela fé o sofrimento do Senhor na cruz. Nós precisamos sentir verdadeiramente, e não cenas criadas por atores de Hollywood, homens adúlteros e mentirosos, ateus, que gastam fortunas, e nós temos a oportunidade de ver tudo através da Bíblia, sem pagar um centavo. Se você quiser agora, pela fé, tu vê o sofrimento de Jesus na cruz, tu vai ouvir ele dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele não desistiu, irmãos. Antes disso, hoje ainda estudamos também, quando ele disse para os discípulos sobre a paz que ele estava deixando para eles. Ele disse: porque eu vou para o meu Pai, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu Deus, mas ele não tinha enfrentado a cruz ainda. Mas a fé, essa fé gloriosa que eu e você temos que ter, que o apóstolo Tiago, escrevendo na sua primeira pequena carta, disse: a fé santíssima que salta para a salvação. Essa fé sem limite. Eu venci o mundo. Como se dissesse assim, porque não está escrito a frase seguinte que alguém disse que está escrito na Bíblia: e vós vencereis. Não está escrito. Mas pela fé, pela palavra que ouvimos dele, eu e você podemos dizer antecipadamente: minha irmã, eu venci o mundo. Por isso estou aqui. Você pode dizer: eu venci o mundo, por isso estou aqui. Diga para ti mesmo: se não fosse eu ter vencido o mundo, eu estava lá no mundo. Eu estava bebendo, eu estava adulterando, eu estava pecando, eu estava mentindo, eu estava numa roda de escarnecedores, mas eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nós precisamos ter essa fé genuína, essa fé que não serve de escárnio às vezes. Você não tinha tanta fé? Você não tem fé? Ficam colocando esses memezinhos aí
e pastores se encantando com isso, homens se encantando com isso, como se faz, para ganhar dinheiro hoje se faz qualquer coisa. Usa-se o Evangelho de Cristo para ter visualizações, para ter isso, aquilo, aquilo. Vocês sabem como é que funciona. Eu vi um desses, num grupo de pastores. É engraçado, como diz o irmão Cico. Até engraçado. O cidadão chegou numa fazendinha, de moto, sem capacete, que já é uma desobediência, era o crente. Ô vizinho, você não tem gasolina para me arrumar? Acabou a gasolina da minha moto. Aí o rapaz da fazenda disse, não, eu não tenho gasolina. Daí o homem da moto levantou as mãos para cima. Oh meu Deus, eu acredito, eu creio em ti. Agora estou nesse mundo aqui, longe de casa, sem gasolina. E dava para ver que os dois eram comparsas. Daí o outro disse, o outro que estava dono da casa, do sítio, por que você não bota água? Você não prega, você crê em Deus? Creio sim. Então, Deus não transformou vinho, água em vinho? Põe água na tua moto que ela vai funcionar. Eu tenho água, te dou água. Aí o camarada queria rir dele. Daí, vocês não vão dar glória a Deus por isso não. Porque isso são invencionices, irmãos. Invencionices malignas. Para brincar com a fé do povo. Não é bem assim. Para render dinheiro, render status e ser aplaudido. Diz, olha o que eles fizeram, olha o que o irmão lá, olha o milagre que aconteceu lá. É isso que o diabo quer. Aí ligou a moto, a água lá na moto, encheu o tanque da moto de água. E ele, oh meu Deus, agora faz dessa moto andar. Nem fechava os olhos. Falei, ei Deus. Deu 2 batidas, a moto pegou. Aí o outro já tirou o chapéu da cabeça. Meu Deus, tu existe mesmo, já se jogou no chão. E o outro agradeceu e foi embora com a moto funcionando com água. Tudo chocarrice, irmãos. Chocarrice. Nunca poste essas coisas para os outros. Os milagres de Deus não são assim, irmãos. Jesus fazia milagre e dizia, tu não conta para ninguém, tá? Fica calado. Jesus expulsava um endemoniado, um demônio de um homem endemoniado, e dizia, cala-te e sai dele, não fala nada aqui. Eu não quero falar contigo. O Senhor não expunha as pessoas ao ridículo. Estão colocando o evangelho, esse outro evangelho que Paulo falou, ao ridículo, irmãos. O evangelho puro de Cristo é aquele que você na solidão, na angústia, sozinho numa noite, e pede, Senhor Jesus, eu não tenho outro aqui para me ajudar, mas tu podes colocar a gasolina na minha moto, aqui mesmo sozinho, nesse mato sozinho, tu podes. O Valécio ali, está ali, ele contou que a moto dele enguiçou, ele não tinha dinheiro, e a moto caiu, ele sem um centavo no bolso. O que tu achou, irmão Valécio? 50 reais, quando a moto caiu. Aí é outra coisa. Agora vem dizer, rapaz, tu perdeu 50 reais, tu é crente, acredita? Eu tenho 50 reais para te dar aqui. Não, mas o Senhor providencia, irmãos. O Senhor é presente. Não é para aplauso desse mundo, nem para ganhar dinheiro. É para a glorificação do seu santo nome. Nós precisamos entender o evangelho puro do Senhor. E ele diz aqui, o salmista, diante de ti puseste as nossas iniquidades, o homem reconhecendo, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Diante de ti, ele não disse, eu pus as minhas antiguidades, as minhas iniquidades. Tu puseste. Diante de ti, pusestes as minhas iniquidades. E os meus pecados, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Tu está vendo tudo. E os anos vão passando. Desde que uma criança, irmãos, sai da sua inocência,
E hoje uma criança está saindo prematuramente da sua inocência por causa do olhar para a terra. A terra tem sido um atrativo tão terrível, irmãos, aos olhos das nossas criancinhas. Todo mundo já sabe lidar com essa tecnologia. Os velhos não sabem, eles sabem tudo. Nós estamos vivendo num tempo totalmente estranho. É verdade ou não é, irmãos? Estranho, totalmente estranho. Os mais velhos já não sabem mais o que fazer. Viajar para países distantes, ir num restaurante granfino, ou meio, é tudo digital. Em cada restaurante que você entra, hoje é uma catraca diferente. Vai mudando, você não sabe o que fazer. E para eles é tudo simples. Mas nós estamos vivendo esse mundo digitalizado. Nesse mundo que engana-se facilmente as pessoas. Você faz assim, assim, mas eu não sei fazer. O cidadão é capaz de dizer, então o senhor tem que procurar outro lugar, porque aqui só funciona assim. A inteligência artificial hoje, irmãos, está fazendo tudo. Hoje ainda ouvi de um jovem que está na faculdade dizer assim, irmão, tu não queira saber aqui, mãe, tu está vendo aqui fora. Aqui fora tu estás vendo o superficial, mas entra numa faculdade ou numa universidade para você ver o que é que está acontecendo. Eles estão querendo pisar em cima do Criador, mas da mão dele ninguém escapa. Dos olhos dele ninguém escapa. Tu puseste todas as nossas iniquidades na tua presença. Os nossos pecados ocultos estão diante dos teus olhos. E ele diz, por que você não decide? Eu te dei uma oportunidade. O irmão mais velho de vocês desceu. Morreu por vocês. Vocês são meus escolhidos. Você é minha escolhida. E o Senhor, irmãos, através da sua misericórdia, que alongou-se de uma tal forma, que Ele se esquece dos nossos pecados. Ele apaga todas as nossas iniquidades. Mas o que precisa então, irmão Fernando? Pare e dê atenção. Preste atenção no que Ele está dizendo. Nunca é tarde para ser atacado pelo diabo. Em qualquer tempo. Tenha 80, 90 ou 100. Ou seja, bem jovenzinho. Satanás não respeita faixa etária, nem posição social, nem hierarquia na igreja. Nada. Deu lugar para ele, você é vítima dele. Versículo 9, preste atenção. No 8 ele diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades, tudo está aí, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. O que vamos fazer? Tu está vendo tudo. Agora no versículo 9 ele diz, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, tu indignado, e os meus dias vão passando. Passou a infância, passou a adolescência, a pré-adolescência, adolescência, passou a juventude, cheguei à meia idade, sou um velho, sou um velhinho, e você não acorda. Continua deixando amontoada aí a tua iniquidade e o teu pecado oculto. Você não sabe que eu estou olhando e vendo? Você não sabe que eu vou pedir conta de tudo isso para você? Eu te dei uma oportunidade e tu rejeitas. Os anos vão passando e vão indo como uma sombra. E se vai. Eu espero, no precioso nome de Jesus, que todos aqui nesta noite
Se não estão, fiquem cientes dessas verdades, dessas eternas verdades. Às vezes por uma palavra nossa, irmão. Por isso que no início do culto eu dando os avisos falando do cuidado que nós temos que ter. Eu não suporto eles, não estou separado deles, é um grupo aqui, outro grupo lá. Por estas coisas infames, que não deveriam de ser mencionadas no nome do povo de Deus, nós perdemos o céu. É melhor você se humilhar, ainda que você não fez, peça perdão. Peça perdão. Me perdoa, irmão. O meu pensamento não foi coerente com a verdade, não foi coerente com aquilo que eu aprendi. Eu pensava, como diz o salmista no Salmo 74, eu pensava como um cão. Minha cabeça, meus rins estavam azedos. Eu não pensava direito. Diante de ti puseste todas as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os dias vão passando na tua indignação, passam os nossos anos como um conto ligeiro. Eu vejo alguém assim. Quando eu ter a idade do meu pai, eu vou servir a Deus. Quando eu fizer 40 anos, eu vou servir a Deus. Já vai passar 10 anos. E lá está a iniquidade. Lá está. Não tirou. Por que não deu um passo e parou? No segundo pare, no terceiro pare, por que então adiante? Vou contar um fato para os irmãos aqui. É entristecedor, é angustiante. Que nunca venha acontecer isso com nenhuma de vós, irmãs e irmãos. Nos Estados Unidos da América, um pastor, um santo de Deus, leu atrás uma frase num para-choque de caminhão, diz assim: o lugar mais inseguro para uma criança nos Estados Unidos da América é o ventre da própria mãe. Você já ouviu falar isso? Lugar mais inseguro para uma criança nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, é o lugar mais inseguro para uma criança. E ele ficou pensando. De repente ele ouve o testemunho de uma enfermeira-chefe de uma grande cidade americana. Contou para ele um fato. Contou na igreja. E os irmãos ouviram. E ele estava presente. Que numa determinada noite, chegou no hospital onde ela estava de plantão e era chefe. Uma moça com 33 anos, com um rosto de 70 anos, aparência de 70 anos. Primeira noite, segunda noite, ela tinha feito um aborto, mal sucedido nessas clínicas clandestinas, e estava lá para morrer. E de repente ela começou a ter alucinações terríveis. E eles, vendo a situação dela, tentando acalmar, nada acalmava. E ela disse: são 13. 13? A princípio ele disse: 13 o quê? 13 que eu matei. O mais velhinho devia ter uns 15 anos agora. De repente ela via na visão o mais velhinho chegando e dizendo: mãe, por que você me fez isso? Você arrancou minha cabeça fora. Eu não pude nascer. E vinha o segundo e dizia: mãe, por que você arrancou meus bracinhos? Vinha outro e dizia: por que você arrancou minhas pernas?
Ou vinha outro e dizia: por que você me machucou todo e eu morri? Não pude ver o dia, não nasci. Vinha o quarto, vinha o quinto e dizia: mãe, por que tu arrancaste os meus olhos? Me mataste. E essa mulher ficou com a louca 3 noites seguidas. Chamaram-os para o médico não acalmou, injeções não acalmavam. Ela botou em pavorosa aquele hospital. Não sabia mais o que fazer. Na outra noite ela começou de novo com alucinações, aquelas coisas, e ela contando que via: vão embora, seus monstros! Vão embora, seus monstros! Vocês estão vendo que são 13! Com esse que está aqui é o 13! É o de número 13 que eu dei fim. Chegou o sacerdote 2 vezes, foi lá em 2 noites, nada resolveu. De repente chama o marido dela. Quando ela viu o marido, ela disse: seu canalha, foi tu que forçavas isso, eu fazer isso. E o sacerdote lutava para convencer ela do pecado, e ela disse: não, ficou tudo na presença de Deus. Para mim não tem mais jeito. Passou muito tempo e eu não me arrependi. Tive muitas oportunidades, mas eu não me arrependi. Eu continuei a praticar. E disse para o marido dela: vai embora, seu canalha. Eu vou para o inferno e tu também. E lá nós vamos se vingar. Oi, meu irmão, minha irmã. É triste a história, mas é uma história real. Lugar mais inseguro. Que mundo cruel que nós vivemos. Por quê, irmãos? Porque Jesus tinha escolhido aquelas crianças. Mas Satanás conseguiu roubá-las, tirá-las de lá, antes do tempo. Uma senhora, qualquer uma, pode fazer isso, por falta de conhecimento de Deus, e Deus perdoa, sem dúvida. Deus perdoou todos os teus pecados, lavou no teu sangue. Mas insistir, irmãos, insistir, deixando toda a iniquidade da presença do Todo-Poderoso, Ele olhando, vai se acumulando tudo. E de repente a própria boca confessa para que o mundo fique sabendo dessa barbaridade. Dá para pensar um pouco nisso, irmãos, e olhar para o outro lado e dizer: Deus, como tu foi maravilhoso para comigo.